Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Railda de Matemática, né? E na aula de hoje nós vamos ver sobre gráficos e a periodicidade do cosseno. Quais são os nossos objetivos desta aula? Então vamos lá. Compreender, né, o domínio e a imagem da função cosseno, compreender que a função cosseno é uma função contínua de período 2π e também a gente vai construir o gráfico dessa função cosseno. Então, o que nós precisamos lembrar, que a gente precisa pensar um pouquinho? Você se lembra como construir gráficos de uma função? Tenho certeza que sim, porque a gente já fez isso lá no primeiro ano e já fizemos isso também em relação à função seno. Quais são as informações que nós podemos obter analisando o gráfico de uma função? Tá? Então, vamos relembrar aqui o que compõe o gráfico da função cosseno. Então, a função cosseno está relacionada com y igual a cosseno de x. E nela nós temos o domínio, a imagem e o período. Então, dentro do domínio são todos os nossos números reais, né? O conjunto dos números reais. Na imagem eu tenho que o y, né, pertence aos reais, tal que o meu intervalo mínimo é -1 e máximo é +1. Aí eu tenho essa repetição que também pode ser chamada de cossenoide. Então, tudo que nós vimos em relação ao seno, né, a gente vem aqui repetindo em relação ao cosseno com a diferença dos ângulos notáveis. O meu período, ele é dado através de 2π radianos, onde eu tenho um intervalo de 0 a 2π, que faz parte como se eu tivesse dentro de um círculo trigonométrico. Porém, aqui na função da periodicidade do cosseno, ele vai fazer uma repetição dessas ondas. Eu posso ter números positivos e também podem ser negativos, né? Então, isso a gente já sabe, é bom sempre relembrar como que a gente demonstra a função cosseno, tá? E para isso, então, assim como nós fizemos na função seno, a gente vai fazer um exercício completo da função cosseno, montando a tabela e os gráficos. Então, construa e analise os gráficos da função f de x igual a 2 cosseno de x, dando o domínio, a sua imagem e o seu período. Nós vamos então construir com um período completo, lá de 0 até 2π. Então, como o domínio é o conjunto dos números reais, nós vamos usar então o período completo dentro dos ângulos notáveis, que são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Com esses valores, nós vamos montar então uma tabela e vamos substituir e vamos determinar a imagem de y, né? Como que nós fazemos isso? Então, lembra que a gente vai fazer uma tabela com 4 colunas aqui, onde eu tenho x, cosseno de x, 2 cosseno de x é a minha função e o resultado dela será a minha imagem. Então, aqui no x, eu coloco o meu período lá de 0 a 2π. No cosseno de x, eu vou lá naquela minha tabela que eu já fiz e que está aqui na minha mão, certinho para sempre eu consultar os valores de cosseno, assim como eu fiz para o seno, lembra? Aí eu vou resolver a função, ó. Então essa função é o que ele me deu aqui no exercício, né? Então eu substituo onde eu tenho x pelos valores estabelecidos. O resultado dessa função, né, do cálculo dessa função, me dá a imagem que é o meu f de x. Então vou fazer 2 aqui para a gente relembrar, né? Então substituo o 0 aqui na função x, então, olha aqui, ó, tá como 1, né, gente? Então, não é 1, é 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, se eu tenho desculpe, vamos voltar aqui, o 0, eu vou substituir o 1, gente, tá? Então, tá certinho. 2 vezes 1, 2. O primeiro par ordenado é x, então é 0, e o segundo é o 2, que eu acabei de resolver a minha função. A professora já estava se enganando.
Aqui, aí sim, agora eu substituo por zero. Daí qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, o meu x é π sobre 2, o meu y, né, que seria o meu segundo par ordenado, zero. E assim, sucessivamente, a gente vai completando esta tabela. Aí eu vou fazer a construção gráfica, né? Então, o que eu vou colocar aí dentro do meu gráfico? Eu vou pôr os valores do cosseno de x, que eu já tenho, né? Que eu já sei como que essa minha cossenoide, ela se comporta aí dentro do gráfico, e eu vou colocar o que eu acabei de descobrir, que é a f de x igual a 2 cosseno de x. Então, na 2 cosseno de x, eu verifico que o meu domínio pertence aos reais e a minha imagem está no intervalo de quanto? Ó? Menos 2 no mínimo e mais 2 no máximo. E o meu período é 2π, porque foi o que a gente estabeleceu, um período completo. Então, o que você verifica aqui as mudanças que ocorreram nessas duas funções, né? Então, é o tipo de onda que ela faz, né? Então, aqui em verde, nós temos a função cosseno de x e em vermelho, como que ela está se comportando, a minha função 2 cosseno de x, tá? Então, como esse exercício é completo, eu vou deixar aqui um tempo para que você copie essas telas e tenha de modelo para que daí nós tenhamos capacidade e assim um exemplo completo resolvido para continuarmos os próximos exercícios.
para a gente dar continuidade, agora que você já colocou aí no seu caderno esse exemplo completo, nós vamos praticar e assim você pode usar a mesma tabela, tá, gente? Então, vamos lá. Construa, né, no caderno um gráfico. Então, a sugestão é esse período completo que vai de 0 até 2π. Eu quero que dê o domínio, né, a questão quer que dê o domínio, a imagem e o período, né, de cada função. Então, como a gente já fez também em relação aqui ao anterior, né? Então, reveja o gráfico, tanto faz o tanto de seno, mas o importante é que seja o de cosseno que a gente está vendo nessa aula. Então, para a letra A, eu tenho f de x igual 3 cosseno de x. Para a letra B, eu tenho 2 mais cosseno de x. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a mesma tabela, né, que a gente já tem lá os valores de x, que é de 0 a 2π, e nós já temos os valores dos ângulos notáveis para cada intervalo, certo? O que você vai fazer? Na letra A, então, você vai substituir aqui o valor de x, você vai achar a imagem para todos aqueles períodos. Na letra B, da mesma forma, tá? Então, aqui eu tenho 3 vezes cosseno de x e observe que na letra B eu tenho 2 mais cosseno de x. Então, você vai fazer a tabela, né? E vai colocar esses dados que você vai descobrir, né, através da resolução, que vão ser a imagem da função cosseno.
Então vamos verificar como que ficou a sua tabela e o seu gráfico se confere aqui com o da professora. Então veja lá, primeiro, né, nós tínhamos que montar a tabela. Lembrando, né, que a gente já tem o período aqui, os valores do cosseno que você já foi lá naquela sua tabela e copiou eles novamente, né? Aí resolvendo a função, então para cada, onde eu tenho o cosseno de x, eu substituo os valores. Então, para o primeiro eu tenho 0 e 3, para o segundo π sobre 2 e 0, né, que eu vou substituindo aqui dentro da função, e assim sucessivamente, certo? Então, eu aqui com esses dados, agora eu consigo montar o meu gráfico. Então, olha como que o meu gráfico vai se comportar, como é que essa onda vai estar desenhada aqui dentro dessa função 3 cosseno de x. Então, o que é importante eu verificar? Então, o domínio dela são os reais. E qual foi a imagem, né? Então, a imagem eu verifico aqui no ponto máximo e ponto mínimo da minha tabela, né? Então, eu tenho, ó, menos 3 para o mínimo e mais 3 para o máximo. Então, esses pontos vai ser aqui a amplitude da minha função, certo? Então, aqui, ó, no menos 3, esses valores são os que eu achei aqui na tabela, né? Através da resolução da função. E aqui, ó, no 2π e o 3 também são lá da resolução da minha função. Então, o meu gráfico, ele fica desenhado aqui dessa forma. Esses pontos aqui são os pontos encontrados na tabela que eu delimito e depois eu vou contornar a minha cossenoide, certo? Então, aqui era para a letra A. Para a letra B, da mesma forma, né, gente? Então, nós já tínhamos os valores de x, que é aqueles intervalos, já tínhamos os valores do cosseno, né, pesquisados lá na nossa tabela, aí eu só joguei na função. Então, a mesma coisa aqui, aonde eu tinha na letra A multiplicando, aqui na letra B eu tenho somando. Aí eu verifico quais são os pontos. Como que fica daí o meu gráfico? Olha, então, um pouquinho diferente, né? O gráfico em relação à letra A, né? Os períodos eu tenho. Qual o período que eu achei? Entre 0 e, ó, 3 e 0 e 3, na verdade, né? Foi o período que eu encontrei. Desculpe, 3 e 1 aqui, ó. Então, o mínimo 1 e o máximo 3, tá? De acordo, vamos lá, de acordo com a tabela que eu resolvi, tá? Então, é dessa forma que eu tenho a minha demonstração aqui do gráfico. Também coloco todos os pontos, né, no gráfico e vejo como que essa cossenoide acabou sendo demonstrada, né? E como eu falei, ela pode se repetir, tá? Aqui nesse exercício número 2, eu já tenho o gráfico, então eu vou fazer análises dentro do gráfico. Então, observe a representação gráfica da função f de x igual a cosseno de 3x. Determine o domínio, a imagem e o período dessa função. Então, o que eu posso observar aqui? O mínimo e o máximo, tá? Aqui também eu posso observar qual é o período aonde que ele termina dessa função e a gente pode verificar também o que mais aqui dentro dessa função. O domínio que ele quer, a imagem e o período. Tá bom, gente? Então, vamos lá.
nós temos o gráfico, fica muito mais fácil da gente fazer essas observações, né? Então, como que ficou a resolução do exercício? Então, o domínio, você tem observado, né, que sempre é em R, né, que faz parte lá dos números reais, dos conjuntos dos números reais. A minha imagem, então, ó, qual é o meu ponto mínimo, né, onde ele está aqui na reta, indicando, e o meu ponto máximo, né? E também a gente vai ver o período. Então, o período completo é 2π, certo? Mas aqui, ó, neste gráfico, nós temos o período de 2π sobre 3. Então, ela iniciou lá no 0, mas ela finalizou no 2π sobre 3. Se eu quisesse saber, bastaria em qual foi os graus que ela parou, bastaria eu substituir o π por 180, tá? Então, aqui demonstra a nossa função f de x igual a cosseno de 3x, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Novamente, um pouco mais avançamos aí no conteúdo de função de cosseno, lembrando sempre que nós temos que a nossa função cosseno, o domínio é em R, a minha imagem, né, que é o intervalo, está em -1 e 1, e o meu período é de 0 até 2π, tá bom, gente? Então, bons estudos para vocês e até a próxima!